Oi pessoal, a receita de hoje é a massa de pizza mais pedida do Instagram. Eu tenho feito há muito tempo essa receita de massa, já errei, já acertei, evoluímos e ela é feita na churrasqueira, por isso que vocês me pedem tanto. E hoje eu resolvi gravar um vídeo do passo a passo de como é feita essa massa. Vamos lá? Vamos para os ingredientes então. Eu vou precisar de uma balança, porque a gente precisa pesar. Quando se trata de massa, é bom a gente sempre pesar para não ter erro. Então aqui eu vou usar a minha balança, porque nessa receita eu vou usar a farinha de trigo e a farinha integral. Na verdade eu vou usar mais farinha integral do que a farinha de trigo. Então eu vou fazer uma receita de 500 gramas de massa. Então eu vou usar 300 de farinha integral e 200 gramas da farinha de trigo. Depois que a gente colocar as duas farinhas, eu dou uma boa misturada com a mão mesmo, para que essas duas farinhas se incorporem bem. E agora eu abro como se fosse um vulcãozinho no meio da farinha, das farinhas aqui, para a gente colocar o fermento. Como eu estou usando hoje o fermento seco, precisa ficar trabalhando esse fermento, porque ele já é um fermento instantâneo. Então eu coloco no meio, aqui eu estou colocando 5 gramas de fermento seco e eu vou colocar um pouquinho, uma colherzinha, uma meia colher de sopa de açúcar mascavo, que vai ajudar nessa fermentação. Não precisa se preocupar que não vai deixar a massa doce e nada, ele só vai realmente ajudar a ativar esse fermento. A gente coloca no meio, pode dar uma misturadinha. E aqui eu tenho um ovo inteiro. Eu já peguei e misturei bem esse ovo para ajudar aqui não precisar largar ele inteiro, né? Aí a gente pode colocar junto com esse fermento. E aí também vamos misturar aqui esse meinho. E agora eu tenho já aqui separado água morna. A água não pode passar de 60 graus, porque senão queima o fermento. Então ela tá morna a ponto que você colocar o dedo e não sentir queimar, ela já tá no ponto certo. Ou senão você pode usar um termômetro se tiver, sem problema nenhum. Então aqui eu tenho 400 ml de água aproximadamente morna, mas eu não vou colocar tudo, porque cada farinha ela absorve de forma diferente a água. Então vai colocando aos pouquinhos, coloco mais ou menos metade e aí com a mão mesmo, usando sempre uma mão, eu já vou misturando. Antes de misturar tudo, a gente deixa um tempinho aqui pra gente colocar uma pitadinha de sal. A gente coloca só uma pitadinha de sal a olho mesmo. E aí continuamos a amassar. Quando vê que a massa tá ficando firme e ainda não incorporou, pode ir colocando um pouquinho mais de água. Depois que a massa estiver incorporada assim, a gente pode começar a amassar ela na bancada. Então agora a gente vai colocar farinha de novo. Gente, é importante assim, ó, que a massa, se você colocar mais água do que você vê que ela absorveu mais, não impede de você ir colocando farinha até você chegar no ponto certo. Pode acontecer, a gente nunca sabe, porque cada marca de farinha, ela puxa o líquido de forma diferente e também depende muito do tamanho do ovo que você está usando, que também é líquido, né? Então agora é uns 10 minutos que a gente precisa amassar bem essa massa. O segredo de uma massa de pizza bem saborosa é isso, é o tempo que você fica amassando ela. Então joga com uma mão e vem com a outra e vai amassando. Não precisa colocar força, nem nada disso, só realmente deixá-la mais lisinha possível. Vou colocando mais farinha de acordo com como eu vou vendo que vai secando. Se a massa começa a pegar na tua bancada, aí você coloca um pouco mais de farinha para continuar sendo fácil de estar amassando. Gente, essa massa aqui eu tô fazendo com fermento, mas a gente pode fazer ela com fermentação natural, se você tiver um levain, se você tiver o teu fermento
com fermentação já pronto, a tua massa madre, né, a massa mãe. No caso aqui eu não tenho pronto, então eu uso pouco fermento, pela quantia de massa é bem pouco fermento, por isso que eu deixo mais tempo na fermentação, de 24 horas a 48. Se você tiver mais tempo, 48 horas é o ideal. Aqui eu vou deixar de 24 a 48 horas ela fermentando. E se você quiser fazer essa receita só integral, com massa só integral 100%, você pode fazer também, mas aí você já sabe que a massa ela vai ficar mais ressecada, porque tem menos glúten a farinha integral. Então a gente opta aqui por fazer ela meio a meio, ou 60%, 40%, para ter um meio termo da massa integral, semi-integral no caso, né? Ó, prontinha, a massa já tá bem amassada, ela tá mais lisinha. Aí a gente faz uma bolinha dela, coloca no mesmo bol que você usou para fazer, coloca um pouquinho mais de farinha e agora a gente vai para a primeira fermentação. Vocês olhem bem o tamanho que tá aqui, porque depois de 24 horas vocês vão ver como vai dobrar de tamanho essa massa. E aí depois a gente vai, na segunda fermentação, a gente vai usar umas sementes que eu vou dourar para colocar junto, para dar mais crocância ainda na nossa massa. Pessoal, aqui tá a massa pronta, depois de 24 horas de fermentação, mínimo 24 horas. Dias frios, pode até ficar 48 horas, não tem problema nenhum. Eu vou cortar aqui para mostrar como que ela tem que ficar após essas 24 horas descansando. Olha só como ela tá, como ela cresceu e como ela tá bonita, olha só. Agora a gente vai tirar ela daqui para a gente preparar ela para a segunda fermentação, que daí não é tão longa quanto agora. Então a gente primeiro vai precisar de farinha na bancada, farinha de trigo, e aí a gente vira a nossa massa. A gente abre ela e aí nesse momento aqui a gente vai colocar as sementes que nós já douramos ela. A semente de pepita de girassol e semente de abóbora. A gente só coloca no meio. Isso aqui vai dar uma crocância na massa e dá um sabor bem especial. Aí a gente espalha bem, dá uma amassada. A ideia agora é misturar bem essas sementes nessa massa. E aí você vai colocando farinha conforme for necessitando. Tá bem maleável a massa, deu para ver que realmente ela ficou na textura que a gente gosta. Então agora chegou o momento que a gente vai porcionar a massa. Eu gosto de fazer a pizza, que eu acho que dá certo para o tamanho de uma forma tradicional de pizza, umas 200 gramas. Então eu tenho uma balança aqui, é bom que você tenha também para não errar. E aí, mais ou menos, vamos ver como que fica aqui, ó. Aqui deu 240. Se ficar um pouquinho maior, não tem problema nenhum. Mas o importante é você ir porcionando e depois a gente vai bolear ela. Então agora a gente vai pegar uma forma, pegar essa grande aqui mesmo. Eu coloco um pouco de farinha, ou pode ser até azeite de oliva, se você preferir. E aí a gente vai bolear. O que que é bolear? É pegar as porções que elas já estão porcionadas e fazer uma bolinha com a massa. Eu tô com a luva, é um pouco mais difícil, mas com a mão, ó, ela vai ficar uma bolinha assim. Aí você vai guardando ela ali, porque daí ela vai fazer a segunda fermentação.
Então, depois da massa estar boleada, a gente vai deixá-la descansar por aproximadamente umas 3 a 4 horas, depende muito do clima da região que você vai estar fazendo. Até, inclusive, se você quiser colocar, eu vou colocá-la dentro do forno, eu até dei uma ligada no forno aqui em 50 graus, só para que não vai queimar o fermento, não vai nada, só para ajudar no processo de acelerar essa fermentação. Mas umas 3 horas eu acredito que ela já vai estar no tamanho certo para a gente poder estar fazendo a nossa pizza. Tome muito cuidado com essa parte, porque não pode realmente passar de 50 graus para não queimar, não criar aquela crosta em cima da massa. Então pode até ligar um pouquinho, desligar, que o forno já vai ficar aquecido. Como você não vai ficar abrindo, ele já vai fazer o serviço, o trabalho dele. Gente, então minha massa ficou, olha só como a diferença de como ela tá linda, como ela cresceu. Depois de 3 horas e meia de esperando a segunda fermentação. Então ela tá pronta pra gente começar a fazer a nossa pizza. Então agora a gente vai começar a manipular a nossa massa. A primeira coisa é colocar um pouco de farinha, que eu não vou usar luva porque fica complicado usar luva para manipular a massa. Mas olha como ela tá fácil de mexer. Aí antes de usar o rolo, eu já abro ela com a mão mesmo, pelo menos um pouco. E agora a gente usa o rolo. Então, pessoal, essa é a massa da pizza. Agora ela tá pronta ou para ir para a churrasqueira ou para ir para o forno, para fazer aquela primeira etapa que é selar a massa. Ela não vai recheio nenhum nesse momento. Então ela fica uns 2 minutinhos ali para selar bem, a gente retira e no lado que selou é o lado que a gente vai começar a fazer, colocar o recheio. E se você quiser a receita completa da pizza, de toda a preparação dela, escreve aqui nos comentários. E não esquece de ativar o sininho para sempre receber notificação das receitas novas e de compartilhar com os amigos que adoram uma boa pizza. Até o próximo vídeo.